O Lula está querendo tirar o Flávio Dino do Ministério da Justiça e colocá-lo na vaga de Rosa Weber no STF. Essa jogada do Lula resolveria um problema que ele possui com o Dino, porque apesar do ministro da Justiça ser muito querido e popular entre as esquerdas, ele tem muitas reclamações nos ministérios. O PT reclama da superexposição do Flávio Dino e a forma como ele atropela os seus colegas de ministério. Além disso, existem declarações polêmicas do Flávio Dino que acabam prejudicando o governo. O Lula está muito pressionado a colocar uma mulher ou um negro no STF, ainda mais depois de todas as reclamações com o Cristiano Zanin. Então o nome do Dino poderia resolver esses problemas na esplanada e mais ainda, teria poucas críticas por parte da esquerda. Na sua opinião, o Dino seria uma boa indicação do Lula ou você preferia uma mulher ou um negro? O que você acha do trabalho do Flávio Dino? Deixe seu like se você curte essa indicação do Lula e se inscreva no canal. O nome do Dino voltou a ganhar muita força no STF nos últimos dias ou nas últimas semanas, porque a ministra Rosa Weber ela vai aposentar e o Lula vai ter direito a escolher mais um ministro no STF. Até o momento, nós sabíamos que havia dois nomes muito fortes, o do Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, e o Messias, ou Bessias, que é o advogado-geral da União. Só que o Guilherme Amado trouxe a informação que o Lula disse para interlocutores que ele decidiu e está muito intencionado a colocar o Flávio Dino como ministro do STF. O Dino, desses três nomes, ele é o mais silencioso. Ele não estava se posicionando, não havia permitido ninguém especular nada a respeito disso, sobre ser indicado ao STF, mas segundo o Lauro Jardim, colunista do O Globo, o Dino agora ele se colocou de modo mais contundente na candidatura ou nessa corrida para ser ministro do STF. O outro que estava bem cotado, o Bruno Dantas, poderia sofrer algumas rejeições por parte do Arthur Lira, porque o Bruno Dantas, apesar de ser da Bahia, o nordestino, o que agrada o Lula, ele seria uma indicação direta do Renan Calheiros. Então o Lira, vocês sabem de toda a disputa que ele possui com o Renan Calheiros. Se o Bruno Dantas fosse ministro do STF, era como se o próprio Renan Calheiros fosse ministro do STF também. Então seria uma influência muito grande do Renan Calheiros que desagrada o Arthur Lira porque ambos disputam poder em Alagoas e o Lira ele tem pretensões para 2026 disputar o Senado e ele corre sérios riscos, não é brincadeira, de ficar fora da disputa pelo Senado e ter que ser novamente deputado federal, o que para o Lira seria péssimo. Entretanto, com relação ao Dino, ele fez uma declaração que pegou mal, que foi a declaração sobre o Tribunal Penal Internacional de Haia. Porque o Lula falou sobre o Tribunal de Haia, do G20, da vinda do tio Vlad para o Brasil. E foi uma repercussão muito negativa para o Lula. O Lula percebeu isso, tentou se corrigir e o assunto estava esfriando. Só que aí veio o Flávio Dino e disse que o Brasil poderia rever a posição dele no Tribunal Internacional, porque não são todos os países que assinam, China, Estados Unidos não assinam. Se não serve para todos, nós também poderíamos repensar essa posição. A fala do Dino também pegou mal. Não precisava ele ter entrado nessa polêmica para requentar uma fala do Lula que estava esfriando. E aí ele teve que vir a público, dar explicações. A gente sabe que quando o político dá explicação é porque não deu certo a fala inicial. Então essa posição do Dino, até contrária ao Tribunal Internacional, pode acabar tirando dele força para ser indicado ao STF. Porque, poxa, um ministro do STF se posicionando contrário o Tribunal Penal Internacional, que puniu o Slobodan, que o Brasil é signatário, que o Brasil enviou o relatório da CPI da pandemia contra o Bolsonaro para o tribunal, e aí começam esses questionamentos. Então esse caso pode ter enfraquecido o Flávio Dino nessa fala completamente desnecessária. O Lula ele está sofrendo muita pressão com essa indicação do STF, principalmente por conta do pós-Cristiano Zanin. O Lula indicou o Zanin para a vaga do Ricardo Lewandowski, só que as posições iniciais do Zanin desagradaram e muito a esquerda. E aí começou todo um bafafá, toda uma pressão para que o Lula indicasse uma mulher, de preferência negra, para a vaga da Rosa Weber. O Lula não quer indicar mulher. O Lula ele quer indicar alguém da estrita confiança dele. Por isso os nomes do Messias e também do Bruno Dantas. Só que esses dois nomes no lugar da Rosa Weber provocariam, claro, muitas reclamações de pessoas da esquerda. Como o Dino ele é muito querido pela esquerda,
o nome dele sofreria bem menos rejeição. Bem menos rejeição. Seria alguém da estrita confiança do Lula, ele não iria atuar contra o Lula, é alguém muito mais progressista do que o Cristiano Zanin, pelo menos isso é esperado. Então, na hora da indicação, o pessoal ia reclamar, não é uma mulher, mas pelo menos é o Dino, é muito melhor do que o Zanin, não vai ter as mesmas traições, entre aspas, que o Zanin cometeu com o Lula. Seria uma escolha muito mais segura e com pouca rejeição, o que facilitaria, óbvio, a aceitação por parte da esquerda. O Dino ganhou todo esse apreço, toda essa popularidade, por conta dos embates, principalmente, que ele teve depois de ter assumido o ministério contra os bolsonaristas. Ele foi convocado várias vezes para prestar depoimentos no Congresso, prestar esclarecimentos, e em vários deles ele simplesmente humilhou os bolsonaristas. Para usar as palavras do próprio Marco Feliciano, o Dino ele jantou a oposição. Claro, é uma oposição despreparada, é uma oposição desqualificada, os caras não tinham a mínima condição de ir para o embate contra o Flávio Dino. Até recentemente o Sérgio Moro quis dar uma brincada com o Flávio Dino, levou uma lapada, perdeu completamente o rumo, e por conta desses embates com os bolsonaristas e a própria postura debochada dos memes que o Flávio Dino gosta de adotar, ele cresceu de popularidade entre as esquerdas. Só que ele causa problemas no ministério. Por isso, pessoal, que a saída dele para o ministério ou para ser ministro do STF resolveria o problema do Lula. Porque o PT reclama que esses pedidos de comparecimento, de esclarecimento que o Dino tem recebido no Congresso, mais de 50 em poucos meses, não é uma exposição positiva. O Dino consegue sair bem, vai lá, debocha, mas ele aparece de modo equivocado. Essa é uma visão do PT, tá? Segundo a revista Veja. O Dino, ele adora também essa super exposição. Ele adora os holofotes. Ele adora um meme, ele adora uma rede social. Sempre que tem um assunto do governo, ele vai lá, se intromete, fala, para poder atrair os holofotes. Isso causa incômodo no PT e também causa problemas no governo. Nós já estamos falando há tempos aqui no canal que essa exposição, esses comentários do Dino a respeito da delação do Mauro Cid e da prisão do Bolsonaro são prejudiciais, porque apenas reforçam a narrativa do perseguido que os bolsonaristas tanto estão querendo utilizar. Eu vejo o Dino como sendo um problema para o governo e essa indicação dele ao STF resolveria, pelo menos, esse problema que o Dino tem de relacionamento, de atropelar os seus colegas, de se expor demais, de prejudicar o governo com falas desnecessárias como essa do Tribunal Penal Internacional. E existe um outro ponto do Dino, que aí é a minha grande reclamação, que é a frouxidão dele com a extradição do Alan dos Santos, o gengivão, o blogueiro bolsonarista. O Dino, ele é ministro da Justiça e ele não consegue extraditar o Alan dos Santos. Ele não consegue entrar em contato com a justiça americana para fazer um acordo de extradição ou de deportação. Porque deportação fica mais fácil, é o país de fora deporta a pessoa, não precisa de um pedido do governo brasileiro para o governo americano. E não precisa passar pela Interpol. O cara não entra na Interpol, ele não vai para a lista dos procurados internacionais e o governo tem uma moleza para poder prender o gengivão. E quando o Alan dos Santos fica livre, ele debocha na cara do Flávio Dino. Então o Dino parece que ele quer que o gengivão deboche na cara dele e ele fica como frouxo. Ele gosta de fazer piada, de declarações polêmicas, mas na hora de mostrar serviço, que seria prendendo o gengivão, ele não faz. É uma moleza imensa do Flávio Dino, mas ao que tudo indica, vai ser escolhido para ser ministro do STF.